A pandemia do novo coronavírus já infectou mais de 6 milhões de pessoas no mundo e, infelizmente, mais de 350 mil pessoas já morreram. Mas há uma luz no fim do túnel. Hoje, no episódio 3 do Reunião de Laboratório, vamos mostrar como está a corrida pela vacina e quais são as principais candidatas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, amigo do Reunião de Laboratório. Mais um episódio de número 3. Hoje vamos falar sobre as vacinas, as candidatas à vacina da Covid-19. E eu começo aqui dando um salve para o meu amigo e companheiro de bancada, Márcio Augusto Campos Ribeiro. Opa, Marcinho! Salve! Como é que tá, Thiago? Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo certo. A respeito do último vídeo, do sucesso interplanetário do último vídeo, pediram que a gente informasse quem nós somos, né? Fizesse um vídeo para que as pessoas nos conhecessem, né? Aqueles que não nos conhecem. Mas, como vocês podem ver, não somos profissionais da edição de vídeo e isso leva muito tempo que a gente não tem no momento. Então, na descrição do canal, tem uma breve descrição da nossa trajetória profissional e o link do nosso currículo Lattes também, já que todo pesquisador que se preze no nosso país É mais importante para o cientista. tem que ter um currículo Lattes atualizado. Então tá lá para vocês saberem quem somos nós. Segunda coisa, segundo recadinho do coração, também perguntaram por que a gente não trouxe, ou se a gente vai falar de algum estudo que fala dos benefícios da cloroquina. Importante dizer, o estudo passado, do capítulo passado, é o maior estudo sobre a cloroquina. E nesse estudo não mostrou benefício. Se sair um estudo robusto, com um número grande de participantes, um estudo importante que mostre um benefício da cloroquina, claro que a gente vai trazer também, porque isso é uma informação importante. Então, feito o segundo recado. A gente, inclusive, comentou, né, que teve um paper que endossava a cloroquina, mas ele acabou tendo que ser retratado. Então, acho que quando sair um paper realmente confiável, a gente pode trazer com certeza, sem o menor problema. Bom, ciência com a gente mesmo. E para fechar os recadinhos do coração, quero mandar um abraço para o meu amigo Bernard Matias, lá da USP de Ribeirão Preto, que comentou no vídeo número 1. Bernard, prepara aí uma apresentação e vem discutir ciência com a gente aqui, hein? Marcinho, vamos logo para a reunião de hoje, que senão o vídeo vai ficar muito longo e já era, Já depois para poder editar. Então, a reunião número 3, o episódio número 3 da reunião de laboratório, vamos falar das vacinas, das candidatas à vacina para a Covid. E é bom a gente falar também a diferença entre as vacinas e os medicamentos, que é o que todo mundo hoje anda se perguntando. Bom, rapidamente, de uma maneira bem genérica, as vacinas são dadas para pessoas saudáveis, porque o objetivo da vacina é a prevenção da doença, então a pessoa não tem doença alguma, toma uma vacina para se prevenir dela, de uma possível doença. É uma imunização controlada, porque se sabe exatamente, ou muito, muito próximo da exatidão, como que essa pessoa vai se imunizar em quanto tempo, e os efeitos adversos são muito baixos. A maioria das vacinas são dadas na infância, porque é a fase onde as pessoas começam a ter contato com vírus e bactérias e agentes etiológicos causadores das doenças. Então, a vacinação tem todo um programa feito durante a infância. São produtos de baixíssimo risco e baixos efeitos adversos. De um outro lado, existem os tratamentos, que são, em geral, medicamentos e dados a pessoas doentes, porque a pessoa desenvolve alguma doença ou adquire uma doença, seja viral, bacteriana ou não, e esse medicamento pode ser dado a qualquer idade, desde que a pessoa esteja doente. Também, em geral, são produtos de baixo risco, só que os medicamentos eles variam em relação aos seus efeitos adversos. E aí, óbvio, a equipe médica que estiver atendendo um paciente vai ter que avaliar o custo de ter um efeito adverso com o benefício de tratar aquela pessoa e curar aquela doença. E tanto os medicamentos quanto as vacinas têm várias fases de desenvolvimento que eles precisam passar até virar um produto final. Então, os primeiros ensaios são feitos em laboratório, com cultura de células,
com níveis de complexidade biológica muito baixos. Então, se os resultados forem negativos desde os primeiros passos, essa vacina ou esse medicamento não tem prosseguimento no seu desenvolvimento. Se tem um resultado positivo, você aumenta o grau de complexidade que você está avaliando. Por exemplo, pequenos organismos, alguns modelos de estudo em vermes, ainda tudo dentro de um ambiente muito controlado, com uma plaquinha de cultura, coisas desse tipo. Então, se o medicamento ou a vacina tiver um resultado negativo, se interrompe essa fase de estudo, mas se tiver um resultado positivo, avança para a próxima fase. E aí você já vai para organismos mais complexos, animais de pequeno porte, roedores, e em alguns casos também primatas. O macaco rhesus é um modelo muito utilizado, e também seguindo a mesma lógica. Resultado negativo, interrompe, resultado positivo, vai para a próxima etapa. E aí, a próxima etapa é já que começa com estudos em humanos. E em humanos existem algumas divisões. A fase 1, poucas pessoas, geralmente indivíduos saudáveis, onde você procura avaliar a segurança desse candidato, medicamento ou vacina, se não vai causar nenhum problema àquele produto que você está desenvolvendo. Se der um teste positivo, você vai para a fase 2, onde você começa a aumentar o número de pessoas. Aí agora você começa a ter uma heterogeneidade maior desse grupo, pessoas já com algumas doenças de base, idades mais variadas, e você começa também a testar a efetividade do seu produto, vacina ou medicamento. E na fase 3, aí sim, você vai para milhares de pacientes, 5 a 10 mil pessoas doentes para aquela doença que você está tratando, e essa é a fase 3. Se você chegar na fase 3 e tiver um produto com bons resultados, com resultados ruins, tudo isso foi perdido. E se você tiver bons resultados, aí você tem o produto autorizado pelos órgãos reguladores a se transformar numa vacina ou num medicamento. E aí, o que acontece? Essas fases são divididas em ensaios in vitro, que são desses organismos muito pouco complexos, ensaios pré-clínicos, que são nos animais de laboratório, e ensaios clínicos, que são feitos com os seres humanos, que são também chamados de clinical trials. E, por último, ainda tem a fase 4, que nossa tela vai acabar tampando ali, que é a fase de farmacovigilância, onde já o medicamento ou a vacina estão em circulação nas pessoas e os profissionais de saúde vão acompanhando se nenhum efeito adverso ou reação inesperada do medicamento ou da vacina vão aparecer a longo prazo, e isso vai sendo reportado ao longo do tempo. Para mim ficou claríssimo. Agora falamos sobre vacinas, agora vamos entrar então no nosso tema, como disse você, na coqueluche A coqueluche dessa apresentação, que é, no caso, o coronavírus. Aqui, o coronavírus, então, são essa classe, né, de vírus que tem essa coroa em volta dele. Essa imagem aqui, a imagem da esquerda, ela é uma imagem de microscopia eletrônica, é a primeira imagem de um coronavírus. Essa não é propriamente dito do SARS-CoV-2, mas é um coronavírus da mesma família desse vírus. Por que ele tem esse nome, né, de coronavírus? O pesquisador, quando viu essa imagem de microscopia eletrônica, ele achou que ela parecia com um eclipse solar. Tá vendo essa coroa que fica em volta ali da Lua, desses raios de sol? Ele forma essa coroa e ele achou que ele se parecia a essa imagem, então por isso coronavírus. O nosso coronavírus, ele apresenta 40 variedades. E só para vocês terem uma ideia do tamanho dele, se você pegar um fio de cabelo, bem grosso, ele tem aproximadamente de diâmetro, ele tem aproximadamente 120 micrômetros. Ou seja, você pega 1 metro, divide por 1000, e divide por 1000, você tem milímetros, divide por 1000 mais uma vez, você tem o diâmetro do fio de cabelo. Então, imagina o fio de cabelo, se você dividir ele mais uma vez por 1000, você tem o diâmetro desse vírus. Além disso, esse vírus, então, ele tem essa coroa, ela é formada por o que a gente chama de spikes. São os espinhos da coroa. E esses espinhos, eles têm uma função muito importante, que é, o vírus, ele usa esse espinho para se ligar num receptor da célula que chama ACE2, ou ECA1, ECA2, desculpa.
que é a enzima conversora de angiotensina. Ao se ligar nessa enzima, então ele se aproxima, ele faz essa ligação e a célula tem diversas proteínas dessa ACE2 na sua membrana. Então ele vai fazendo essa ligação uma por uma e vai dobrando a membrana da célula. Ele vai dobrando a membrana da célula até ele estar todo envolvido e ele entrar, né, no processo de endocitose. Após essa entrada, então, o vírus ele sai dessa membrana que ele tem em volta dele, ele começa a se replicar até um processo final onde ele deixa a célula morta e sai para a corrente sanguínea para ele poder infectar outros tecidos, outras células. E aí a gente entra no nosso tópico propriamente dito do vídeo, né, que são as vacinas, as candidatas mais promissoras que a gente elencou para o tratamento do novo coronavírus, para resolver o problema da Covid-19. Né? Então, a gente elencou aqui uma vacina produzida por um pessoal de Oxford, que usa, da Universidade de Oxford, né, desculpa, mas que eles usam adenovírus atenuado. A outra candidata à vacina da empresa chama Moderna, uma empresa dos Estados Unidos, e eles usam uma vacina que usa RNA mensageiro, é a tecnologia que eles usam. A próxima é Inovio, que usa uma vacina de DNA. A Sinovac, que usa o vírus inativado. E a CanSino, que usa um adenovírus atenuado. Como assim? Manda bala. Você sabe a origem da palavra vacina? Cara, eu sei, mas eu gostaria de ouvir da sua boca. A palavra vacina deriva do latim vacinus, que significa derivado da vaca. Esse nome tem relação com o médico inglês Edward Jenner, que desenvolveu a vacina para a varíola. E ele percebeu que muitas pessoas que ordenhavam as vacas não se infectavam com a varíola que estava circulando porque eles já tinham se infectado com a varíola bovina. Tá aí, ó, dica do cabeção, como dizia o pessoal do Foro de Teresina. Cabeção! É. Agora eu tenho meu momento cabeção também. Você achou que era só você que tinha surpresinha? Vai você. Sabe qual que é assim, um dos primeiros registros que se tem de vacina que a humanidade usou? Isso aconteceu há mais de 500 anos. Então, tinha a ferida causada pela varíola. Então, tinha as cascas dessas feridas. As pessoas, elas tiravam essas cascas, deixavam no sol para o UV matar o que tinha lá, que eles não sabiam, né, exatamente o que era, mas eles sabiam que deixando as cascas sobre o sol, então o UV matava o vírus. E eles esfregavam, eles faziam um pó, e as pessoas inalavam esse pó. Então, eles percebiam que depois que eles inalavam esse pó, as pessoas ficavam vacinadas. Cara, então, esse é o primeiro registro que tem de vacina na humanidade. Momento cabeção do Marcinho. Isso aí o pessoal do Foro de Teresina vai ter orgulho da gente. Vai pular da cadeira. Então, vamos voltar aqui. Então, vamos falar da vacina que está sendo desenvolvida na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Então, olha só, rapidamente, a partir de um adenovírus de chimpanzé. Adenovírus é um vírus que ele não traz muitas doenças graves, e eles isolaram esse adenovírus de chimpanzé, modificaram ele geneticamente até ele não ter capacidade de desenvolver nenhuma doença, e eles chamaram isso de vetor viral. Então, é um adenovírus que se chama vetor viral. Por um outro lado, já se sabe que, como o Marcinho falou, essa proteína spike, que é o espinho do coronavírus, que é o que faz com que ele entre na célula, e a partir disso, toda a infecção viral, foi sequenciada a sequência genética desse espinho, editada em laboratório, e eles uniram o vetor viral do chimpanzé com essa sequência genética que produz esse espinho, e colocaram no mesmo vírus, que é esse adenovírus de chimpanzé. Então, esse adenovírus de chimpanzé, que não causa doença, ele expressa essa proteína, que é uma glicoproteína, que é o que faz, é a chave que faz abrir as nossas células e ele infectar. Desculpa interromper, Thiago, mas acho que cabe informar que o adenovírus ele é um adenovírus atenuado, né? Igual a gente tem outras vacinas que usam vírus atenuado também. Então, ele é um vírus que bateram nele, ele está vivo ainda, mas ele está bem mal, assim, de saúde. Sim. E então, a partir disso, essa vacina, ou essa candidata à vacina, é injetada nas pessoas. O nosso sistema imune vai ser estimulado a produzir anticorpos contra
esse espinho, que é o do coronavírus, só que ele, como está num vetor viral atenuado, não vai desenvolver doença alguma. Bom, essa vacina de Oxford, eles estão na fase 1, que é aquelas fases que nós falamos agora, já estão testando em humanos. Na verdade, eles estão fazendo a fase 1 já junto com a fase 2, que, assim, aquilo que a gente explicou das fases é um modelo básico, mas nem todos os medicamentos ou vacinas cumprem todas aquelas etapas, principalmente no momento de pandemia que a gente está vivendo, que a urgência da vacina ela é muito, muito grande. Então, eles já estão fazendo as fases 1 e 2 ao mesmo tempo. Não saiu ainda o artigo das fases pré-clínicas, não saiu os artigos da fase clínica dessa fase 1, que eles só colocaram num banco de dados que a gente chama de pré-print, que é o artigo que ainda não foi submetido à revisão por uma revista, mas esses dados já foram submetidos aos órgãos regulatórios da Inglaterra e foi aprovado para seguir nas suas fases de desenvolvimento. E o ponto positivo, assim, né, que eles demonstraram nesse trabalho tinham, assim, 9 macacos, né, que foram divididos em 2 grupos, então 6 foram vacinados e 3 não foram. E todos eles reduziam a carga viral no pulmão. Só que o ponto negativo, os animais, todos eles tinham o vírus nasal. Então, eles tinham o vírus no nariz deles. Então, esse é um ponto negativo, assim, né? Apesar a vacina, ela conseguiu reduzir a carga viral, só que ela não impediu que os macacos eles fossem infectados pelo vírus. Então, a gente tem que ficar de olho nisso nas fases clínicas agora, né? Próxima vacina dessa empresa aí, Moderna, né, Marcinho? Isso, a próxima vacina da empresa Moderna, que ela usa como tecnologia, então, um RNA mensageiro. Você faz o vírus, ele expressar esse spike, né, do RNA dele. Ela codifica milhões de vezes, então você inocula no animal ou numa pessoa. E você usa a própria maquinaria de expressão de proteína da célula hospedeira, da célula do mamífero, para expressar essa spike. Então, como você só tem a proteína spike, essa glicoproteína spike, você não vai necessariamente fazer mal, só que você vai ficar imune ao vírus quando você for exposto a ele. O problema da Moderna eles não publicaram um paper. Eles não publicaram um paper, não tem um pré-print. Basicamente, o que a gente tem é um comunicado da empresa. Sim. Nesse comunicado da empresa, então, eles mostraram, então, eles explicaram esse passo a passo, explicaram que eles colocam esse RNA mensageiro dentro do nanolipídio. Eles falam lá que é de rápida produção. Eles falam que eles fizeram o teste com 45 pessoas. E eles conseguiram os anticorpos neutralizantes, que são os que conseguem matar o vírus. Só que, né, eles não têm essa publicação realmente, e eles abriram um capital na bolsa, captaram bastante dinheiro. Então, isso, assim, como você não tem uma publicação, isso, do meu ponto de vista, assim, me deixa um pouco de orelha em pé, né, porque você não mostra exatamente o que você está fazendo, qual é a eficácia do seu método de verdade, e abre capital. Eles pegaram, se não me engano, 25 milhões de dólares com essa abertura de capital na bolsa. Ainda essa empresa também é a queridinha assim do governo dos Estados Unidos, né? Então eles já aportaram 138 milhões de dólares para o desenvolvimento dessa vacina, dessa tecnologia. E assim como essa empresa também, na verdade, todas estão desenvolvendo as vacinas, elas têm elas estão anunciando que já estão produzindo ou aumentando a capacidade de produção em larga escala, que para quando a vacina ficar pronta, eles já conseguem atender o maior número de pessoas possível. E isso também me levanta sempre uma preocupação de que já vai ter muita vacina preparada, e se isso não pode ser um motivo de forçar demais a barra para encontrar resultados positivos ou resultados não tão consistentes, e mesmo assim acabarem levando isso para uma escala comercial. A gente torce que Esperamos não. que isso não aconteça, né? Porque é muito dinheiro envolvido e, bom, a gente sabe, às vezes... E tão ruim quanto não ter uma vacina é você ter uma vacina parcialmente eficaz. Talvez seja até pior, porque você pode ficar com a sensação de estar imunizado e não estar de fato.
Então, Sim. assim, é Você uma acaba se coisa... expondo mais ao risco de contágio, porque você acha que está imunizado e... Exato. Então, assim, é Uhum. uma situação muito delicada. A gente entende também que o tempo está passando, muitas pessoas estão morrendo, mas a gente faz essa ressalva que é importante a gente ficar atento a esses detalhes da corrida atrás da vacina, né, Marcinho? Sim. A próxima empresa é a empresa Inovio, que ela é uma empresa também dos Estados Unidos, e ela trabalha com uma vacina de DNA. Então, basicamente, nesse trabalho aqui, eles publicaram esse trabalho, desculpa, estava apontando aqui com o mouse, mas esse trabalho do canto inferior à esquerda, esse da Nature Communication, onde eles mostram que a vacina, ela produziu o anticorpo neutralizante, que é o que a gente quer que aconteça, em camundongos, guinea pigs, eu estou traduzindo como porquinho da Índia. É a cobaia, o porquinho da Índia. Isso. Eles já estão em fase 1 Fase do clínica. clínico. Isso, eles estão com 40 pessoas, está acontecendo na Filadélfia, nos Estados Unidos. Tiveram um resultado promissor, né, na fase pré-clínica, e estão avançando já. Assim, eles no site deles, eles também, assim, como eles começaram agora a fase 1, eles não têm ainda nenhuma publicação. As publicações que saíram são de ensaios pré-clínicos, lembrando, estudos em animais. E aí no site deles tem essa linha do tempo aí que a gente foi juntando algumas partes. No dia 6 de abril, então, eles foram autorizados a iniciar a fase 1. Então, assim, provavelmente agora, comecinho de junho, deve sair um artigo, caso eles cumpram esse ritual, porque talvez possam não cumprir. E a expectativa deles aí é que no final de 2020 eles consigam ter já 1 milhão de doses disponíveis comercialmente. Ponto, assim, digamos, ponto positivo em relação a essa tecnologia de vacina com DNA é praticamente ao mesmo tempo em que a Inovio publicou esse paper na Nature Communication, saiu esse outro paper na Science com uma tecnologia também de vacina de DNA, o que mostra assim que eles estão assim foi reprodutivo em diferentes grupos, então tipo isso dá um peso a mais para o dado, assim falando, ó, Por um esse dado outro é grupo de robusto, ele é pesquisadores. confiável. Exato. A próxima vacina, a próxima empresa, né, é a Sinovac. A Sinovac ela usa vírus inativado. E essa vacina, assim, ela também não publicou ainda, ela começou agora a fase 1 junto com a fase 2. Praticamente todos esses estudos eles estão na mesma passada, no mês de abril, começando esses primeiros estudos em pacientes. E essa Finalizaram o empresa, pré-clínico, finalizaram o pré-clínico e todos eles têm a publicação, exceto o da Moderna, exceto que da eles só Moderna, anunciaram os dados, mas não tem uma publicação, e o resto, e só uma, que a gente vai falar por último, né, que já está publicou a primeira fase do pré-clínico. e a vacina dessa Sinovac, desse vírus atenuado, ela mostrou um bom resultado em macaco, que é o macaco reso. Então, assim, lembrando lá daquele slide do começo, quando a gente tem um bom resultado num primata, isso é um indicativo muito grande, muito forte de que os resultados em humanos vão ser muito próximos daqueles observados no primata. Ô, Thiago, só fazer uma correção, né? Digo, Você acabou falando que é o vírus atenuado. E esse, na verdade, é o vírus inativado, né? Que ele é o vírus atenuado, é aquele que apanhou, tá vivo ainda, mas está falha bem mal. nossa. E o vírus inativado é o vírus que ele está morto já. Ele não vai fazer exatamente nada com você, assim, não vai proliferar. Quando o vírus está inativado, a diferença de atenuado e inativado, apesar da palavra já dizer, é que o vírus inativado ele tem uma capacidade um pouco mais baixa de gerar anticorpos comparado com o atenuado, só que ele também tem uma segurança maior, porque Sim. não há possibilidade de desenvolvimento da doença. Eles No falam que tem caso, uma capacidade imunogênica, né? Tipo, isso, diferenciada. de induzir a resposta imune no ser humano é um pouco mais baixa, só que ele também tem uma segurança mais alta. Vai, Marcinho, vai você que eu estou falando por cima de você toda hora. Foi mal, cara. Hoje tá complicado. Vamos embora. Bom, e aí então a gente chega na única vacina da empresa CanSino, uma empresa chinesa, que publicou o que finalizou a fase 1 de ensaio clínico e publicou o artigo no The Lancet. E é uma mera coincidência dos últimos 2 artigos nossos aqui serem do The Lancet, não estamos trabalhando para o The Lancet, né? Quem somos nós?
E, bom, e aí como é a única vacina que tem um artigo, a gente resolveu mostrar e falar um pouquinho só mais dela, que a gente gosta de falar de artigo, né? Apesar de todas as vacinas terem seu valor, dos resultados, mas vamos focar em quem publicou. Então, rapidinho, o título desse artigo, ele na tradução livre seria Segurança, Tolerância e Imunogenicidade de uma vacina baseada num adenovírus tipo 5 recombinante. Primeiro ensaio clínico em humanos não aleatório, aberto e com escalonamento de doses. E essas informações aqui que já estão no título são importantes, que a gente vai falar no finalzinho. Foram um ensaio não aleatório e aberto. E a gente explica isso depois. Como que eles desenharam essa fase 1, esse ensaio clínico? Eles dividiram pessoas saudáveis em idade entre 18 e 60 anos em 3 grupos, todos voluntários. 36 indivíduos que receberam o que eles chamaram de baixa dose da vacina, outros 36 uma dose intermediária e outros 36 que eles chamaram de dose alta. Aplicaram a vacina nesses indivíduos. E esses indivíduos só puderam entrar no estudo se eles tivessem o teste negativo para os anticorpos, o que é aquele teste rápido, negativo para a COVID. O RT-PCR também, que é aquela pesquisa do material genético do vírus, do RNA do SARS-CoV-2. E também fizeram uma tomografia de tórax, e o resultado tinha que ser negativo para algum indicativo de lesão pulmonar. Então, eles cercaram nesses 3 diagnósticos, todos negativos, para poder incluir os voluntários. E, com 14 dias após as doses, eles coletaram sangue para fazer a análise do sangue desses indivíduos, e depois com 28 dias. E assim, o artigo ele traz uma série de resultados, e nós vamos deixar na descrição do vídeo o link do artigo, ele está com acesso livre, para quem quiser depois ler. Mas o que é importante, a gente vai mostrar o que a gente considera o resultado mais importante, que está no próximo slide, que é a capacidade que essa vacina... Bom, antes disso, a vacina ela foi segura, né? Apesar de alguns indivíduos apresentarem pequenas alterações febris e desconforto, mas a vacina se demonstrou extremamente segura, e ela teve a capacidade de induzir o nosso sistema imune, que eu digo deles, o sistema imune desses participantes do estudo em produzir anticorpos contra o coronavírus. Além disso, eles também produziram uma resposta celular. O que isso quer dizer? Nossa resposta imune ela é dividida basicamente em 2 tipos de resposta. A resposta humoral, que é a resposta que é a base da produção de anticorpos, e a resposta imune celular, onde as nossas células do sistema imune atacam diretamente aquele agente agressor, seja um vírus, bactéria, um fungo, nesse caso o coronavírus. Então, ele apresenta esses 2 resultados, e a gente vai dar destaque, ele fez 2 tipos de teste com o sangue desses pacientes. Um teste de reatividade numa plaquinha ao espinho do corona, então ele pegou o sangue, isolou a parte que ele queria, colocou numa plaquinha para saber se aquele sangue do paciente conseguiria reconhecer numa plaquinha o espinho do coronavírus, que é essa primeira linha aqui, que é o ensaio chamado de ELISA. Então, no dia 14, o grupo de baixa dose apresentou 44% de reconhecimento, o grupo de dose intermediária 50% de reconhecimento e o grupo de alta dose 61%. Então, houve aí quase que uma dose-resposta. Quanto maior a dose da vacina, maior o reconhecimento imunogênico. E no dia 28, praticamente 100% das pessoas, da amostra de sangue dessas pessoas, reagiu na plaquinha com um espinho desse anticorpo, do coronavírus. E um outro experimento também, que foi realmente a capacidade de neutralizar o coronavírus. É um experimento parecido, mas ele é um pouquinho diferente. E os resultados não foram tão bons quanto o resultado da plaquinha de ELISA, mas foram resultados interessantes. Com 14 dias, 28%, 31% e 42% das amostras, respectivamente, baixa, média e alta dose, apresentaram a capacidade de neutralizar o coronavírus. E com 28 dias, pelo menos metade das amostras conseguiu neutralizar o coronavírus, que são as doses baixa e alta, e 75% baixa e média, desculpa, e 75% das amostras
do grupo que recebeu alta dose conseguiu neutralizar o coronavírus. Então, assim, o que os autores eles dizem como conclusão principal? Esse artigo tinha como objetivo avaliar a segurança da vacina, do produto que eles estão desenvolvendo. E de tabela, eles analisaram também a capacidade do produto estimular o nosso sistema imune em produzir anticorpos. Eles conseguiram um resultado satisfatório, obviamente isso ainda não é definitivo, e eles dizem que a fase 2 já está em andamento, e isso vai trazer mais informação que vão ser somadas nessa da fase 1. Provavelmente eles vão ali ajustar essa dose dessas vacinas para ver se consegue aumentar esse número aqui de 75% para pelo menos 95%, né? E aí, só complementando, Thiago, algumas pessoas, né, dessa primeira fase, eles não tiveram eles tiveram níveis baixos de anticorpo. Aí é discutido lá, né, que esses níveis baixos de anticorpo se dá talvez pelo uso, é uma possibilidade, né, pelo uso do adenovírus, que é um vírus muito comum, então muitas pessoas já tiveram contato, então provavelmente você acaba não conseguindo fazer esse anticorpo neutralizante com tanta eficácia, né, pro spike do coronavírus. Sim. E um outro problema também é o tempo tardio desse pico de imunidade. São essas 28 dias, 4 semanas. Isso é um pouco alto para ter esse pico. Então, o ideal seria que esse pico conseguisse ser adiantado, trouxesse o quanto mais para perto do dia zero, né, da imunização, melhor. Então, esses são os pontos, digamos assim. E os próprios autores reconhecem também as limitações do artigo. Eles falam, principalmente, o tamanho da amostra, 36 mais 36 mais 36, faz a conta aí, Marcinho, dá cento e poucas pessoas. 90. Não é um número representativo, por isso que é o inicial ainda fase 1. Aquilo que o próprio título traz foi um ensaio aberto, ou seja, os médicos sabiam que quem estava tomando cada dose, isso de uma certa maneira pode influenciar a análise de resultados, e não foi aleatória, a escolha não foi aleatória, porque quando se faz um estudo, o importante nem o paciente, nem o médico que está avaliando sabe quem é que está recebendo a dose, isso se chama duplo cego, né? E nesse caso foi um estudo aberto, eles sabiam quais pacientes estavam tomando determinadas doses. Além disso, esse estudo não teve um grupo controle, é mais uma limitação que os próprios autores reconhecem, apesar de bons resultados, né? Sim. Bom, acho que das vacinas era isso, né, Marcinho? Só a última informação, assim, é que a da CanSino, né, você já falou que eles já estão com a fase 2 em andamento, né? Sim. E ela tem 500 pessoas também na cidade, vai estar acontecendo em Wuhan, e ela tem uma previsão de uns 6 meses para ser terminada, né? Então, acho que as pessoas também ficam esperando muita agilidade, que vai aparecer a cura, assim, a vacina, a cura da noite para o dia, mas a ciência tem um tempo, assim, mesmo acelerando muito, ela leva um tempo ainda, né, para cumprir as suas etapas. Então, para deixar registrado. Talvez saia alguma coisa aí perto da virada do ano, começo do ano que vem. Com sorte, sim, esperamos que sim. Aí também a gente trouxe aqui algumas iniciativas para vacina brasileira. Infelizmente a gente ainda não tem nenhum paper propriamente disso publicado, mas a gente sabe de algumas iniciativas, a gente elencou algumas aqui. Então tem a primeira iniciativa aqui desse grupo, que já publicou um paper, eles trabalham com uma vacina para ebola, que usam peptídeos de proteínas virais para estimular o sistema imune. E nesse paper que eles publicaram ainda esse ano, na verdade esse paper, né, esse aqui é um pré-print, ainda não passou pela revisão por pares, né, mas nesse trabalho aqui eles mostraram eles sugeriram que essa mesma tecnologia pode ser usada para o tratamento, para a vacina da Covid. Aparentemente eu conheço alguns pesquisadores, parece que eles já estão trabalhando mesmo nisso para desenvolver essa vacina. A outra é do pessoal do Butantan, onde eles estão trabalhando com proteínas virais acopladas a esses outer membrane vesicles. O nosso corpo ele entende ele como sendo muito agressivo e ele vai atacar esses OMVs. Então, o que eles fizeram? Eles acoplaram algumas proteínas virais, que fizeram não, eles estão planejando fazer, né? Estão estudando para fazer isso, vão iniciar isso, com esses OMVs, para você acelerar o processo imune, o processo de imunização. Nessa outra iniciativa aqui, eles estão usando esses vírus-like proteins.
Então, são proteínas similares, proteínas artificiais de vírus. E por que isso é interessante? Isso é interessante porque não tem o vírus ali. Então, você praticamente não tem risco de reproduzir a doença. Então, eles estão planejando usar só o spike também do vírus e imunizar as pessoas assim. Então, tem alguns grupos brasileiros já trabalhando com técnicas diferentes. Eu acho que isso é bom ressaltar, né? Que tipo, a gente, via de regra, acaba não sabendo, né, do que está acontecendo aqui no Brasil, mas a gente está trabalhando também, não eu, mas O os nosso ritmo pesquisadores é estão trabalhando diferente. também para Nosso isso. ritmo é diferente porque para desenvolver qualquer produto precisa de muita grana e muita gente trabalhando. E, né, nossos recursos aqui no Brasil para pesquisa são extremamente limitados. E E, assim, coincidentemente, na verdade não coincidentemente, né, mas tipo, todos esses grupos aqui são de grupos de São Paulo, com interação com grupos do exterior, mas são grupos de São Paulo, onde infelizmente é basicamente um dos únicos pontos onde a gente tem um financiamento para a ciência um pouco mais acima da média brasileira. limitado. É isso. Tá bom, Marcinho. Vamos então para a dica do colegiado. Nesse assunto de vacinas, eu vou sugerir um podcast do Salk Institute, que é um instituto de pesquisa dos Estados Unidos, e esse nome, Salk, é o sobrenome do desenvolvedor da primeira vacina contra pólio. O nome do podcast é Where Cures Begin, que na tradução livre seria A Cura Começa Aqui. Então, eles entrevistam pesquisadores do instituto de pesquisa deles. É uma entrevista com uma terminologia bem acessível, então eles não falam especificamente de técnicas, mas eles falam de propostas e justificativas daquela doença e os possíveis resultados bons que podem trazer para a sociedade. Apesar desse podcast ele ser todo em inglês, né? Então, tem esse lado aí que quem não tiver com o inglês em dia, assim como eu tenho que ouvir às vezes umas 2 vezes para poder conseguir pegar toda a ideia, mas vale como treino do idioma. Também. Vale como treino do idioma e é sempre bom saber o que está sendo feito. Uhum. Bom, a minha dica do colegiado, eu queria indicar um filme que assim, eu sei que ele tem numa plataforma da HBO, ele chama The Immortal Life of Henrietta Lacks, que ela basicamente conta a história de uma mulher que teve câncer e que isolaram célula dela, que foi a primeira célula humana que conseguiu ser imortalizada. Então, isso ajuda muito para a pesquisa. Então, acho que é uma boa oportunidade, sim, de você ter um contato com um pouco de ciência, mas sem estar totalmente imerso. É uma boa oportunidade. Legal, não conheço. Vou acatar a sua dica do colegiado. Marcinho, vamos nessa? Estou satisfeito, hein? Fechamos por aqui. Ponto Thiago. Final no 3º episódio do Reunião de Laboratório. Até mais. Abraço.